Então, na aula passada, a gente estava brincando já de renascimento. Gente, o traçado paisagístico, e se a gente tivesse que escolher uma grande divisão, a gente ia pegar o que aconteceu antes do moderno e depois, né? O modernismo, ele quebra, até o período moderno, gente, qualquer coisa tinha que ser clássica e obedecer os parâmetros clássicos. Então, todo mundo navegava dentro de quase que uma mesma linguagem. Isso, obviamente, é a gente dividir entre Ocidente e Oriente, porque se a gente pega tudo que está no Oriente, é o grande destaque, a grande diferença em termos de linguagem, né? Mas, uma vez que a gente entra no modernismo, os ideais lá do Walter Gropius, do Le Corbusier, aqui no Brasil ele vai pegar Niemeyer como um grande expoente, apesar de que o Niemeyer, na verdade, ele bebe lá da fonte do Corbusier e volta para cá, né? O interesse dele. E a gente vai ver também como forte influência os ideais lançados pelos artistas do neoplasticismo, do abstracionismo, do surrealismo como as principais influências. Só que esse movimento ele teve uma linguagem tão singular, tão única, que modificou tanto, que a gente não pode deixar de falar da arquitetura paisagística antes da gente tentar compreender a gênese do espaço natural se relacionando com a arquitetura. Então vamos primeiro entender como é que isso acontece em termos de vida acadêmica. Bom, início do modernismo, nós temos como grande expoente para nosso interesse aqui, em termos de conhecimento de paisagismo, as escolas de arte, design e arquitetura lá da Europa. Quem que era o top desse período? Bauhaus. Então, do Bauhaus, a gente vai herdar todo o conhecimento formal, todo o ideário conceitual, que vai dar base ao que vai se praticar na arquitetura paisagística do modernismo. Porém, peraí, me deu um branco. Deu um branco, esqueci tudo. Bauhaus, século XX, a vida acadêmica dessa galera. Só que os idealistas do movimento Bauhaus, eles são perseguidos pelo nazismo, porque alguns desses ideais aí, eles iam de encontro com batiam de frente com algumas ideologias políticas. Então, os professores, os grandes estudiosos, os grandes idealistas desse movimento, eles passam a receber perseguição e muitos deles migram para os Estados Unidos, que nesse momento era o foco da concentração artística, econômica de todo mundo. E aí, justamente por conta disso, nós vamos ver, além da Europa, que apresentava grandes escolas de design, vamos ver a formação de grandes escolas de arquitetura, arte e design também nos Estados Unidos, e com ênfase nesse período, as escolas de arquitetura paisagística americanas. Gente, só para vocês entenderem, talvez eu já tenha falado isso no início da disciplina, vou reforçar, porque é aqui que surge, nesse período que surgem propriamente as escolas de arquitetura paisagística. Nesse período já existe o arquiteto que se... Desculpa. Oi? Só avisar que de vez em quando eu paro. Nesse período que surgiu as escolas de paisagismo. E surgem as escolas de paisagismo, escolas superiores em arquitetura paisagística. Aqui no Brasil, gente, até hoje nós não temos escola de arquitetura paisagística. O único profissional que pode exercer a arquitetura paisagística é o profissional arquiteto, somos nós. Agora, paisagismo, o Confea, ele entende que tanto paisagistas, vocês sabem que nós temos escolas de paisagismo reconhecidas aqui no Brasil, que habilitam o profissional a projetar com uma área, com uma proporção menor do que nós podemos assinar, mas eles podem assinar projeto. E até pouco tempo, o Confea também entendia que engenheiros agrônomos florestais podiam fazer projetos de paisagismo, porque eles têm essa cadeira na faculdade. Mas da briga dentro do Confea entre os arquitetos, agrônomos florestais, por essa atribuição, surgiu
surgiu uma lei que não é muito antiga, que é um decreto que fala a diferença. Então, ainda quando a gente estava associado ao CREA, né, e ao sistema Confea, a gente já viu a diferenciação em que os arquitetos iriam projetar, sendo que as execuções, só quem poderia assinar seria os engenheiros agrônomos, florestais, etc., os profissionais dessa área aí. Eu, inclusive, passei por um problema um tempo atrás, quando eu ia fazer um projeto de reabilitação das obras do Burle Marx aqui em Brasília, e teve uma concorrência, eu fui um dos que participou. Só que primeiro lá não podia criar nada, tinha que fazer todo um levantamento histórico, tinha uma série de processos, etapas. Parecia que era um dinheiro bem pago, mas na hora que você vê a quantidade de cabeça que tinha lá para fazer, não compensava. E segundo, na minha empresa eu não tinha um engenheiro agrônomo e tinha que ser executado, não bastava projetar, tinha que projetar e executar. Então a nossa empresa não poderia participar porque tinha que ter o responsável técnico, esse profissional de execução, né? Pessoal, mas isso não se enquadra no caso do paisagismo de residência, né? Não é que não se enquadra, se enquadraria se os órgãos cobrassem de fato o que as leis determinam. Porque se você observar bem, na prática, todo mundo faz paisagismo, até quem não tem formação em nada, qualquer dono de casa faz aqui no Brasil. Ninguém vai lá na residência ver que você não tem um registro que pode assinar, não tem nada disso, tá? Aliás, vocês já sabem que desde 2014 que engenheiros não deveriam estar assinando o projeto de arquitetura, porque existe um decreto-lei que diz que isso é atribuição específica só de arquiteto, né? Isso não poderia. Oi? Sim, já existe uma lei que diz que engenheiro não pode fazer projeto de arquitetura, que isso é só... Começando a enfatizar isso, assim, eles estão fiscalizando. O CAL começou a divulgar e não existe... Eu acompanho muito, né, essa história aí das atribuições, porque eu sou um dos que levanta a bandeira de que arquiteto tem que fazer arquitetura, engenheiro, engenharia, e que eles devem se complementar, não penetrar na área do outro, né? E o que eu tenho visto é que, na verdade, o CAL ele divulga, mas ele não fiscaliza. Então ele está divulgando muito. E existem prefeituras do Brasil inteiro que se mobilizaram por iniciativa própria para obedecer o que está no decreto-lei, e elas estão separando e obedecendo o decreto-lei, mas não é no Brasil todo. Inclusive em Brasília, que é onde fica o CAL nacional, não tem essa fiscalização. Sei porque eu estava dentro da administração de Brasília, entrei lá, fui ao órgão que faz a deliberação, e eu vi um projeto de arquitetura em cima da mesa com carimbo do engenheiro. E aí eu falei, moça, não tem um decreto ali? Mas o CAL falou, botou um papelzinho aqui, a gente olhou, aí esse papelzinho aí ninguém dá muita importância, né? A gente continua recebendo, ninguém vai dizer o que para o engenheiro? Que não pode assinar? Não pode, né? Engenheiro projeta mais do que arquiteto. Gente, essa é a visão que o leigo tem até hoje, né? Até hoje o leigo... Gente, inclusive eu escuto as coisas mais absurdas do tipo assim, não, mas arquiteto tem um limite, né? Se for uma arquitetura de um prédio muito alto, já é engenheiro, né? Não. Como assim um cara que é formado em outra coisa pode assinar mais do que eu que sou formado especificamente nisso? Não, conversei com a menina, mas... ela tinha contratado, a sogra dela contratou uma engenheira. A engenheira fez uma planta momenta, que assim, a tia Laura gastou horrores na casa dela, e a casa dela eu acho horrível. Assim, a planta ruim, sabe? Uma coisa assim, mal resolvida. Aí ela foi, e aí ela, como já conhecia, ela ia fazer a casa dela, tinha chamado essa engenheira. Aí ela deu uma prima que é dos anos anteriores. Aí ela apresentou, a engenheira apresentou o projeto, ela odiou. Aí a menina mexeu com o como mostrou pra ela, não, eu quero assim, assina isso. Aí ela olha só. Fez isso. Não dá para a gente julgar só pela formação que a gente vai obter de resultado, mas precisava ter critérios que fossem baseados na formação, né? Porque a gente sabe que tem engenheiros autodidatas que entendem de arquitetura, como tem técnicos que têm muita experiência e tal, mas as leis deveriam priorizar quem tem a formação e a habilitação para exercer determinada profissão, né? E esse seria o correto. Mas infelizmente no Brasil não acontece. A gente tem que voltar para a questão arquitetura paisagística. A arquitetura paisagística, sim, o CAL fiscaliza quando é um órgão público ou quando é um concurso público, quando é uma praça que tem importância, isso sim eles fiscalizam. Mas uma fiscalização de uma residência, de um projetinho, de um comércio, de um prédio,
infelizmente os órgãos, o nosso órgão, ele não é ainda tão contundente nessa prática. Até porque o CREA, até hoje, fiscaliza muito mais a obra do que o CAL. Vocês terem uma noção, não tinha uma placa minha numa obra que eu fiz para um cliente, e o meu cliente foi autuado por exercício ilegal da prática de engenharia, porque ele estava executando um projeto de arquitetura. Ele recebeu uma multa do CREA. Onde é que o CAL estava? Que o CAL que deveria ter verificado essa falta dessa placa, né? Ou seja, o CAL poderia me intimar que eu não botei a placa na obra do meu cliente, porque tem uma lei que obriga toda obra que tem arquiteto trabalhando ter a placa. E eu não botei a placa não foi porque eu não quis, não. Foi porque o meu cliente não queria ter a placa. Ele falou, eu não quero, a obra é minha, eu não vou botar, não vou fazer propaganda para você de graça na minha casa. Ele fala desse jeito. Só que, felizmente para nós, é lei. Qualquer pessoa que faz obra é obrigado a divulgar o nome e os dados pessoais do arquiteto responsável e o número do registro dele. Oi? Ele que pagou a multa, no caso. Ele não pagou, porque fazer projeto de arquitetura não seria atuação ilegal da profissão de engenharia, seria da profissão de arquitetura. E por um acaso eu tinha um contrato assinado com ele de data anterior à multa. Então quer dizer que ele não estava fazendo exercício legal, ele estava contratando um profissional. Mas a gente tem que voltar a falar de história do paisagismo, estou falando muito da atribuição, não é para agora. Isso aí vocês vão ter esse semestre que vem com o Júnior. Atuação da profissão, exercício da profissão de arquitetura, não é minha disciplina. Mas voltando, a gente está falando da arquitetura paisagística. E uma vez que os principais idealistas de arquitetura paisagística, que na verdade eram idealistas de design, de arquitetura, de artes, migraram para os Estados Unidos, as grandes escolas de arquitetura paisagística estão lá. Mas não continua esse movimento moderno, já que o boom do modernismo está lá na Europa. Não acontece na Europa? Acontece, só que existe uma questão chamada patrimônio, história, cultura, que vai fazer com que na Europa, mesmo a linguagem moderna, não possa interferir tanto nos espaços como poderia se interferir nos Estados Unidos, onde era uma vida nova, uma nova civilização, cuja sua identidade estava em construção. E justamente seria interessante nesse período que os grandes pensadores do espaço criassem essa nova identidade. E aí vem o paisagismo moderno. O paisagismo moderno, ele vai praticamente copiar os ideais do modernismo. E é por isso que eu pego os grandes nomes da arquitetura modernista, o Frank Lloyd Wright, e introduzo ele no início do nosso papo sobre paisagismo. Por quê? Frank Lloyd Wright não praticava paisagismo, tá? Ele não é paisagista. A gente até confunde um pouco ele com o filho do Frank Lloyd. Frank Lloyd Wright Jr. era arquiteto paisagista, ok? Ele estudou arquitetura paisagística, trabalhou em conjunto com o pai para fazer algumas das suas obras, muito embora não em todas, mas ele também depois ganhou autonomia, fez seu próprio escritório e começou a trabalhar também terceirizando a parte da arquitetura paisagística de outros escritórios de arquitetura. O que importa para nós é que o Frank Lloyd Wright foi um precursor dessa identidade da casa e do local. O Frank Lloyd Wright, ele começa a pensar na casa orgânica, onde a identidade da casa está muito relacionada com a natureza, com essa integração espaço arquitetônico e espaço ambiental. Então esse trânsito entre o interno e o externo era uma busca de todos os caras que a gente vai ver agora. Vocês vão ver que eu vou citar alguns exemplos, algumas linguagens, pequenas diferenças nos trabalhos, mas quase todos eles, ou eles buscam essa linguagem que o Frank Lloyd Wright inicia, ou eles vão buscar um pouco dos ideais do Thomas Turch, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Uma coisa que é interessante, eu falo muito isso porque quando eu comecei a dar essa disciplina de paisagismo, eu era professor do curso de design, né? Então, na verdade, eu era professor do curso de paisagismo, mas eu, em paralelo, depois comecei a dar ela na turma de design por advento disso. Que esse cara, ele foi precursor não só da identidade paisagística na casa, fazendo essa integração, como ele foi precursor também do design de interiores. Ele era um arquiteto formado em arquitetura, que não tinha formação específica para isso, até porque não existia design de interiores naquela época. Naquela época existia design,
que era voltado para o projeto de produto, o projeto das peças. Não tinha decoração dentro de casa como nós temos hoje. Então, ele, nesse período, gente, era um arquiteto que ele projetava o talher, ele projetava a grade, ele fazia o mobiliário interno. Mas hoje existe isso, né? Eles projetavam tudo, né? Não, veja, eles projetavam As peças. a decoração como um todo, como elemento organizado espacialmente, não existia naquele período. O designer daquela época era designer de objetos, ele não era designer de espaços internos. Isso é bastante recente, essa história do designer de interiores, tá? Designer de interiores vai acontecer no pós-moderno, porque no pós-moderno o homem, ele tem necessidades, ele interage com a mídia, ele tem uma necessidade muito mais elaborada, ele é mais exigente, aí nasce o design de interiores, tá? Inclusive as escolas, elas são tão recentes que a profissão até hoje está ainda em votação para regulamentação. As faculdades já são reconhecidas, mas a profissão não é reconhecida com atribuições próprias. Eles até hoje dependem muito das nossas atribuições para teatro, ou seja, não atuam legalmente falando, porque não é permitida a um design de interiores fazer arquitetura de interiores, que é a única nomenclatura dessa área de atuação que é reconhecida. Mas a gente está falando de paisagismo. E considerando o Frank Lloyd, ele vai ser uma referência, porque, dentre outras coisas, ele era um cara que tinha uma vida muito polêmica, as ideias dele, né? A gente sabe, inclusive, que quando ele fez... Deixa eu ver se está aqui já muito fácil. Deixa eu pular já, falar a parte do paisagismo, para eu falar dessa parte mais de arquitetura dele. Então, ó, a gente vai ver do Frank Lloyd uma das características que vai comparecer para todo o momento da arquitetura paisagística americana. A arquitetura paisagística americana, gente, era uma arquitetura essencialmente de elementos construídos. Então nós vamos perceber que, diferente do Renascimento, não é só do americano não, tá, gente? O paisagismo contemporâneo, ele é um paisagismo de elemento construído. Muito embora no Brasil a gente não tem isso tão evidente como nos Estados Unidos, mas a gente tem também a partir das calçadas que a gente vai ver lá na frente com o Burle Marx. Mas a gente vai ver muita escadaria, bastante elementos de concreto e de pedra. No caso específico do trabalho que a gente vai observar do Frank Lloyd, ele resgata o material da natureza e ele usa a identificação para integrar interior com exterior e fazer esse paisagismo de integração. Outra coisa, além da questão da construção, a gente vai perceber que o paisagismo contemporâneo, moderno, na verdade, que a gente está estudando, e aí por consequência também contemporâneo, ele dá muito valor à questão simbólica, porque se lembra que ele está sempre se originando nos ideais do plasticismo, do neoplasticismo, do surrealismo e do neoabstracionismo. Então, aqueles mesmos conceitos vão ser reproduzidos aqui. Deu um branco aqui agora, eu ia falar outra coisa. Outra característica. Como a arte estava no auge e ela influenciava o paisagismo, as esculturas que vão comparecer aqui são as típicas surrealistas. Os valores deixam de estar relacionados com a perfeição da estatuária, e a estatuária nem é mais um termo que cabe no paisagismo moderno. A gente vai lidar com esculturas mesmo, que normalmente estatuária é quando a gente está retratando um ser, né? Ainda que ele seja inanimado, mas um ser está sendo retratado. Aqui a gente não quer retratar os seres. No paisagismo contemporâneo, a gente quer retratar as ideias, os conceitos. Então, muitas das esculturas, elas são figuras geométricas. Quando elas são figuras humanas, a figura humana está distorcida, porque tem algo a se contar sobre aquela figura humana, que não é somente aquela perfeição humana. Tem um ideal, tem um conceito, tem uma história ali por trás, tem alguma história nas entrelinhas, ou algum sentido psicológico que está sendo explorado. Gente, é assim, olha, viajei ano passado para Bahia e para Recife. Na saída eu fui bater na Bahia. Você sabe o que acontece? O brasileiro tem uma rotação X.
O pernambucano ele tem a rotação x vezes 2. O baiano ele tem a rotação x sobre 2. Então o que vocês veem aqui é eu resgatando a identidade pernambucana, falando um negócio do rapidinho que ninguém tem nada, lá é desse jeito. Vai falar na praia com o vendedor. Primeiro que você não entende tanto porque as consoantes são mais fortes do que as vogais, né? Lá em Recife. Então o cara já pega o tempo, você não sabe o que está falando. Vocês já viram um humorista pernambucano contando uma piada? Que negócio complicado é de você entender. É tudo rápido e tudo emendado, né? Desculpe, não é de propósito que eu falo nessa velocidade toda, tá? É a saudade da minha terra falando alto. Mas entenderam, né? Então o paisagismo contemporâneo ele vai ser muito permeado dessas esculturas abstratas, tá? Esse é o resumo melhor para a característica principal da presença da arte em meio ao paisagismo. Nesse momento também, gente, não aparece muito nas imagens, mas nós vamos ver também os murais, painéis. Então as artes plásticas se misturam com o paisagismo nesse período. E não se misturam somente em termos de elas comparecerem. O visual dos traçados, dos passeios, das formas que são elaboradas com a vegetação, elas se assemelham às telas abstratas dos artistas deste período, porque eles estão extremamente influenciados. A Casa da Cascata, ela aplica bem esse conceito de integração da casa com a natureza, e o local a implantar a casa é especial, porque ela só vai ser implantada se o arquiteto que idealizou entender que a natureza é propícia a essa integração entre os dois. Isso vai se repetir em todos os arquitetos do paisagismo americano. Só que o mais interessante, gente, é que ele explora os visuais, porque existe uma cascata, existe uma queda natural do terreno, e ele vai fazendo esse apoio com esses desníveis, justamente onde acontece o desnível. Mas uma curiosidade interessante que eu passo para vocês: apesar de ter toda essa contemplação visual na arquitetura do Frank Lloyd aí, especialmente na Casa da Cascata, vocês sabiam que essa cascata linda, a gente não contempla ela da casa? Quem mora na casa não está tendo essa visão bonita. Quem está aqui tirando essa foto está no meio do mato, tentando mostrar para todo mundo o que ele fez. Aliás, pai, olha para as varandas e olha para casa. Ela está em balanço, está cobrindo a cascata. Quem vê tudo isso? Ninguém vê. Né? Isso é uma coisa que... Não, aí está a ostentação. Eu queria uma casa bem que eu não vi. Eu queria que os outros vissem, mas... Então a gente tem que ver que algum desses ideais, isso é uma crítica muito particular minha, uma observação externa minha, né? É importante você desenvolver senso crítico também, em vários outros sentidos. Eu acho que tem muita coisa do modernismo que é heróico, que é salvador do mundo, mas que na verdade não tem tanta salvação assim nos ideais, né? Porque eu me pergunto hoje em dia, ele fez um balanço gigantesco, né, para poder ter essa visão em balanço da frente naquela época, e isso a despeito da orientação do calculista. Vocês sabem que o Frank Lloyd ele era um cara que ele passava por cima de quem ele precisasse para atingir os objetivos dele, né? Ele era um cara meio malignozinho. Vocês não sabem dessa parte. Vocês já sabem que eu gosto da parte negra de todas as histórias, né? Então trago sempre elas. Eu fico pesquisando para trazer para vocês. Gente, como nem todos os relatos eles estão nos livros, eles aparecem na mídia, e muitas vezes por boatos, porque o Frank Lloyd teve uma vida pessoal muito conturbada e muito pública, ainda muito explorada. Então tem os relatos dele cometendo lá as traições dele. Então ele se envolvia, sabe, com pessoas de maneira meio... Eu não posso falar porque no outro vídeo botaram lá uma crítica e tal, tive até que deletar e não quero falar de novo, né? É porque ele se envolvia, ele tinha lá os casozinhos dele, os romances. Ele, inclusive, ele entrou... O primeiro escritório que ele pegou foi do professor dele. Também tem isso, mas na verdade o que eu vejo mais nas publicações de mídia é que ele... Deixa eu te falar uma coisa. Ele pegava as mulheres dos outros, mas tem relacionamento, envolvimento dele com os caras lá. Mas enfim, não tem um livro, então a gente não pode ficar falando. Sim, se o senhor falar muito mal dele, o Nicholas Lloyd Wright vai realmente acabar com o seu livro. Menina, para de dar ideia pro povo. Olha só, o importante é que esse sim tem relatado nos livros. Sabe que ele não formou também, né?
Ele foi reconhecido como doutor em arquitetura, honoris causa, porque a universidade reconheceu a importância dos trabalhos e dos escritos que ele fazia, porque ele era um palestrante, professor, era um escritor muito reconhecido, um arquiteto mais repercutido nos Estados Unidos no período dele. Por incrível que pareça, gente, tanto ele quanto todos os outros arquitetos famosos, especialmente do paisagismo, eles foram caras que sofreram muito, tiveram uma vida financeira super apertada, tanto antes quanto depois da fama. Então isso é uma curiosidade interessante. Talvez por essa característica nossa de não saber administrar, né, os nossos negócios. O arquiteto não estuda administração, né? Isso é uma falha da nossa formação. Mas o que eu estava querendo falar do Frank Lloyd Wright é que ele fez esse balanço. Antes da casa ficar pronta, o balanço ruiu. Quando o engenheiro ia fazer o pilar de apoio, o Frank Lloyd foi lá, brigou, falou: eu estou indo embora dessa casa, desse contrato, não quero mais. E depois ele se reatou com o dono e acabou voltando. E o dono fez como deveria a casa, né? Como o Frank Lloyd queria. O dito feito, ela rachou. Aí depois da casa feita, teve que fazer um reforço. Vocês estão enxergando daqui o reforço, né? Para poder manter o balanço. Porque naquela época que não tinha a precisão de cálculo que a gente tem hoje, esses balanços do Frank Lloyd eram impossíveis de se realizar. E eu particularmente acho até que esses apoios aí deram até um charme, eu achei interessante do jeito que está. Então eu fico perguntando, será que essa atitude heróica do balanço, do modernismo, é uma coisa que ia fazer grandes mudanças na linguagem e ia trazer um resultado? Não estou dizendo nem que sim nem que não, acho que é uma coisa que a gente deve pensar. Mas a gente está preocupado com a questão paisagística, da interação da natureza com a construção. Deixa eu ver se faltou alguma coisa cabeluda para falar dele. Não, acho que eu falei, né? Os primeiros projetos que o Frank Lloyd pegou, ele deu uma roubadinha lá do escritório do chefe dele também, né? Como é que é? Foi, inclusive ele foi despedido e foi aí que o Frank Lloyd começou a quebrar, porque era assim, o Frank Lloyd fazia os projetinhos lá no escritório, de vez em quando ele roubava os clientes e fazia particular, fora do escritório. Aí o Sullivan, que era o chefe dele, descobriu que ele estava fazendo isso, botou ele na rua. O que aconteceu? O Frank Lloyd quebrou, porque os projetos que ele fazia por fora não era suficiente para manter a família dele, que nessa época já estava grande, né? Então esse é um detalhe cabeludo aí, pula essa parte. Então vamos olhar um pouco mais como a vegetação que tem ao redor da Casa da Cascata. É numa área onde a gente vai encontrar várias espécies caducifólias. A imagem anterior, ela sabe que faz do seu fundo figura? A casa. Sim, lógico. Só que eu acho que aqui tem tem um efeito muito mais forte do que fundo figura. Porque normalmente o fundo figura é assim: existe um elemento à frente, ele se destaca muito do de trás e existem planos diferenciados. A vegetação que a gente está vendo aqui, ela não faz fundo figura muito, porque ela está meio que ela está em simbiose com a casa. Para fazer fundo figura tem que haver um contraste evidente e uma mudança de planos na visão. Como a vegetação se joga na frente, rola um outro efeito visual aqui, gente. Qual é? Emolduramento. Então aqui é muito mais presente o emolduramento do que fundo figura. Aí a Casa da Cascata, ao longo das estações do ano, né? Período frio, onde as árvores caducifólias não caía folha. Aqui é a chegada pela casa, né? Então você normalmente não chega vendo aquela beleza toda. Tem até um negócio bonito aqui, que eu não botei esse ano nas fotos, porque eu estou recuperando meus slides que eu perdi muita foto. Não deu tempo de colocar aqui para essa aula. Mas tem uma piscininha orgânica. Deixa eu ver se a internet está boa para eu jogar ela aí no meio da aula. Piscina, Casa da Cascata, do Frank Lloyd. Pena, a internet está muito lenta, acho que eu não vou conseguir. Mas tem cá, tem aqui sim. Consegui. Uma imagenzinha. Muito pequena, com baixa resolução, mas consegui.
E aí vocês vão ver que ela, na verdade, tem uma cara meio orgânica, né? Um pouco diferente da casa. Ela, na verdade, tem uma cara mais assim de lagoa, né? A coloração dela. Um tanque, né, d'água. É um tanque mesmo. É bem essa a ideia mesmo. E vocês vão ver que não é só ele, não. É por conta dessa busca de resgate da natureza. Então, aquela piscina artificial zona não era bem o que eles estavam buscando nesse momento. A casa já no outono, a gente vai ver essa mudança da folhagem, né? E a gente larga o cara que está falando só de arquitetura e vamos entrar nos que estão preocupados especificamente com a arquitetura paisagística. Aí nós vamos ver, gente, várias escolas de arquitetura paisagística nos Estados Unidos. Vamos ver Berkeley, Harvard, vamos ver uma série de escolas onde vão vir esses caras aí, que eram os mais importantes, mas talvez o precursor da arquitetura paisagística americana. Normalmente os livros vão citar o Thomas Church como principal expoente. Esses caras todos que eu vou dizer agora, gente, a maioria deles trabalharam em conjunto. Naquele período, as encomendas eram muito grandes. Por quê? A gente estava vivendo um período de pós-guerra. Então as cidades estavam todas sendo reestruturadas, estavam sendo todas reconstruídas e reprojetadas. Então tinha muita coisa para ser feita e um arquiteto paisagista sozinho não conseguia. Então eles se juntavam, faziam parcerias ou abriam escritórios juntos. E a maioria deles foi ou influenciado pelo Thomas Church ou eles foram alunos desse cara aí. Então a maioria deles vai seguir bem essa linha. E o Thomas Church, ele tinha um princípio de ordenamento do espaço que era muito influenciado pelos ideais modernistas, onde ele dizia que tudo deveria ter os 4 princípios. Unidade, porque ele considerava o projeto como um todo que estava integrando a casa e o seu jardim, garantindo um fluxo livre entre os dois. Então era isso que ele chamava de unidade. Só que eu particularmente faço uma leitura assim que ele chama de 4 princípios, mas para mim é a mesma coisa, porque quando ele vai falar de função, ele fala que ele está criando uma relação entre a área de lazer e a área social, fazendo com que a área social ficasse livre. Isso não é a mesma coisa que você integrar a casa e o jardim? Para mim dá no mesmo. Ele só, talvez ele até na prática acrescentasse elementos que de repente a gente olhando na foto não consegue perceber sem explicação do autor, mas eu particularmente vejo como a mesma coisa. Talvez ele contemplasse na função um pouco mais dos elementos que antes do período modernista não faziam parte da necessidade da família. Então ele pega coisas típicas da rotina diária da família, tiram de dentro de casa e coloca do lado de fora, como os lazeres, o estar, tá? E ele também fala do princípio de simplicidade, porque, dentre outras coisas, ele fala que aí repousa não somente o sucesso estético quanto econômico. Então acho que ele tinha um objetivo mais de garantir manutenção, né? Acho que estava aliado muito a isso. E o uso da escala, porque nesse período, gente, o que mais queria era que o paisagismo parecesse com uma obra de arte. Então, a obra paisagística tinha que parecer o quadro do Juan Murió ou o quadro lá do Mondrian. Eu, na verdade, estou simplificando o raciocínio, tá? Mas era esse o objetivo. Então, para fazer isto, você tinha que pegar uma forma que era para um quadro e dar escala de um grande terreno para que ele se acomodasse. Gente, nesse sentido que vai fazer... nesse caminho que vai fazer sentido, que vocês façam pesquisas sobre artistas plásticos, escultores, porque do mesmo jeito que no paisagismo contemporâneo, esses caras se basearam na linguagem deles para produzir os resultados que a gente conhece hoje como os grandes nomes da arquitetura americana, da arquitetura paisagística americana, vocês também vão ter muito que aprender. Então, antes da prova, vocês vão fazer uma pesquisazinha, depois eu vou dizer para vocês o nome dos caras, tá?
para me entregar. Por quê? Quando iniciar a etapa de projeto, vocês já vão estar enriquecidos com esse repertório. Projetar paisagismo sem ter repertório visual é muito ruim, não saber o que fazer. Então a gente vai fazer uma construção de repertório com vocês. Igual lá na arquitetura a gente fez uma construção, não mudou a visão de vocês, vai rolar igual aqui também. Deixa eu ver o que mais que a gente fala aqui, além dessa questão da escala. Bom, essa piscina que vocês estão vendo aqui é a casa do Donald, que é uma piscina que tem um formato orgânico, apesar de orgânico simples, né? Só tem essa primeira curva e a segunda, e aí acaba. Esse formato de piscina foi um dos motivos da briga de separação entre eu e meu sócio. Eu projetei uma piscina semi-orgânica com trecho geométrico, e um belo dia o meu sócio, muito impressionado com o que havia nos livros, abriu o livro, estava essa piscina, fez uma reunião sem a minha participação, convidou um cliente que a gente vai visitar a casa dele provavelmente e modificou o formato. Eu não vou nem falar para vocês, a gente vai lá e vai ver a cópia do formato da piscina dos Donald, né, que tem lá no meu projeto, só que com a pastilha de vidro da Vidrotil. Então não tem nada a ver com isso aqui, horrível lá, na minha opinião, mas enfim, foi reproduzido. E essa piscina, ela vem com esse formato por conta da questão da simplicidade. A outra coisa também, o respeito à natureza nos projetos desse período aí, ele é uma prioridade. Você vê que aqui ele poderia ter desnivelado, arrancado a árvore, mas não, ele construiu um passeio de madeira elevado para poder nivelar a parte mais alta onde ficaria a piscina. Com esse trecho aí ele criou até uns estares. A gente vai ver daqui a pouco nos outros arquitetos paisagistas essa mesma característica de interação, os passeios em madeira, esses acessos aí um pouco mais orgânicos. Aqui você vai ver, por exemplo, esse ideal de pureza, simplicidade que o Thomas Sturridge trabalha. Gente, eu só estou mostrando para vocês o que o Thomas Sturridge fez de característica tipicamente moderna, porque o Thomas Sturridge, como ele é um precursor do paisagismo americano, ele não começa fazendo essa coisa modernosa não, tá? Ele começa imitando os ideais clássicos. Então ele começa fazendo um neoclássico lá nos Estados Unidos, aquele jardim simétrico com aquelas imagens. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet por paisagismo, arquitetura paisagística Thomas Sturridge, vocês vão ver umas coisas quase clássicas também, um formato simétrico, só que não tem aquelas volutas, aquelas topiarias exageradas, não tem nada disso no Renascimento, mas vocês vão ver muita semelhança. Inclusive o uso das esculturas também de formato neoclássico, né, com a perfeição da figura humana, vai rolar também um pouquinho do trabalho dele, mas não é do nosso interesse para esse período estudado, tá? Ele também todos esses caras aí, gente, vão trabalhar basicamente em duas coisas: residência, porque eles não podem viver só de órgão, e vão fazer muitos órgãos públicos, muitos assentamentos residenciais, ou seja, grandes áreas que eles estavam reconstruindo as cidades do período pós-guerra, né? Ele, por exemplo, faz a Universidade de Harvard. E aí vocês vão perceber, gente, que mesmo aí que já tem um traço moderno, rola uma certa simetria na composição, né? Característica que vai comparecer nos jardins americanos que a gente guarda para hoje. Os jardins, eles têm essas muretas, né? Os jardins elevados. Então esse jardim elevado com mureta, ele é uma característica, inclusive, que o brasileiro absorveu muito essa característica do jardim construído com jardineira, e década de 80 era só o que existia do jardim brasileiro, a gente para todo lado. Atualmente, contemporaneamente, é tudo que nós, arquitetos que trabalhamos com acessibilidade, tentamos evitar. Jardineiras e escadarias são problemas na acessibilidade. No Brasil, tudo que tinha essa característica hoje em dia precisou ser adaptado e colocado rampas, porque a gente tem que garantir o design universal e as pessoas precisam conseguir chegar nos espaços, né? Mureta de jardineira, gente, só impede o acesso, vira um bloqueio para você chegar numa área. Então, normalmente, ele tanto ocupa espaço, impede que determinadas vegetações e elementos de uso humano sejam colocados. Então, eu não estou dizendo que a mureta é totalmente condenável, até porque, imagina, aqui, por exemplo, tem uma desse tipo. Você tem que ter uma área de destaque, vai precisar de um banco. Você pode fazer, por exemplo, uma mureta, que ela é mureta ao mesmo tempo banco.
aí ela vai ter uma outra função. Mas normalmente a mureta, ela é simplesmente um obstáculo, ela é um elemento que tem sido muito evitado no paisagismo contemporâneo brasileiro. Eles vão perceber que o mesmo Burle Marx, ele já começa a não trabalhar com esse tipo de linguagem. Ele tem os jardins elevados dele, mas não é simplesmente muretas, meio que parecem esculturas elevadas que ele provoca. Obviamente, outra coisa que eu não sei se eu falei atrás, mas uma característica forte dos jardins contemporâneos é a ortogonalidade dos traçados. Os traços são todos ortogonais e, vez por outra, os traços se tornam ou orgânicos ou diagonalizados, porque a gente está buscando a plástica e a forma das composições abstratas e neoplasticistas. Por isso que vai ter esse reflexo desse formato. Outra coisa também é que eu já sou esquecido, vocês ficam aí fazendo piada, eu esqueço tudo que eu tenho para falar. Tá rápido, né? Vai aí, eu já dei a pausazinha. Aproveita, né? Sim, das formas, né? Que a gente está assimilando das obras surrealistas, neoplásticas, ok? Então, algumas diagonais vão comparecer também na composição. A busca pelo natural, pela natureza, vai estar muito presente também. Nesse sentido aí, eu acho essa piscina aí fantástica, né? As piscinas que eles fizeram aí nesse período, tem muitas que são, na verdade, a identidade de um tanque, né? Hoje a gente tenta reproduzir esse mesmo visual, mas fazendo realmente jardins ecológicos, com a água que não é clorada, que ela tem um filtro especial, que tem peixe dentro, dá para você tomar banho na piscina de peixe, ela tem um tratamento... Oi? A área mais densa, fica a água clara e tal. Acho que a areia, não sei te dizer com certeza se a areia mas acredito que deve ser, mas tem mais pedras do que areia, tá? Nos que eu acompanhei a execução, tinha a manta de proteção e tinha muito seixo, não chegava a ter areia dentro não, porque a areia é problemática, né? A areia costuma deixar a água turva, então mais densa ela vai... Não, mas o que é mais denso é mais fino. A mais fino, ela transita, ela levanta na água. Então, deve-se trabalhar com aquela areia quase pedrística, com a colorimetria bem alta e o seixo propriamente, não a areia. A areia eu acho que não gera problema para essas que tem que renovar com filtro. E o tratamento da água, você sabe? Tem um filtro especial, ele tem uma tela de proteção. É um filtro só para jardim ecológico, para laguinho ecológico. Não o cloro, vai outros produtos que é para garantir inclusive a saúde dos peixes, vai outras coisinhas aí. Deve ser algo assim. Eu não sei de cabeça não, para dizer para vocês. Aí a gente vai ver um outro nome. Eu vou falar algumas características desses caras aí, gente, mas são quase tudo farinha do mesmo saco. Todos eles, a gente vai ver, a exemplo do Garrett Ekbal, por exemplo, todos eles, nessa época, existia uma onda do cara ficar tão poderoso que ele abandona o curso. A maioria deles precisou sobreviver, não começaram como grandes arquitetos ricos e poderosos. Alguns sim, já tinham tradição de família, já eram de família rica, mas outros tiveram que conquistar o seu espaço. E para isso eles trabalhavam no escritório dos seus professores, alguns desses daqui trabalharam com Thomas Church. E nesse caminho, enquanto eles iam crescendo, muitos abandonavam o curso e acabavam por obter até título mesmo sem ter a formação, a exemplo do lado do Frank Lloyd. Mas a maioria deles fazia a sua formação em arquitetura paisagística e buscava na sequência o mestrado, porque eles também viravam figuras acadêmicas, né? Então eles eram muito teóricos além de tudo. Então a maioria deles vai escrever livros, tá? Esse aqui, por exemplo, vai estudar arquitetura paisagística em Berkeley, depois ele faz mestrado em design em Harvard.
Os dois carinhos que a gente vai ver daqui a pouco, Dan Kinley e Rose James, foram caras com que eles fez parceria, montou escritório e projetaram vários projetos residenciais, vários parques públicos, vários assentamentos. Aqui, ó, tanto áreas habitacionais, isso por conta do boom imobiliário do período pós-guerra, né? Alguns campos, ou seja, universidades, shoppings, centros comerciais. Tem um deles, inclusive, que projetou o Fulton Mall, se eu não me engano, que hoje vai passar já. Eles estão tentando destruir essa área, que era uma área de passeio de pedestres, e transformar numa área de passeio de veículos. Aí tem todo um movimento na internet, e já faz uns aninhos que estava rolando, já falei uns 4 anos. Não sei se isso vingou não, porque eu parei de acompanhar esse caso, mas tem uma foto da obra aqui. Sim, característica interessante deles. Espelho d'água, gente, vai virar uma característica do jardim contemporâneo, só que com uma característica peculiar. Água nesse período normalmente em movimento, porque água parada é água insalubre, certo? Não atrai como espírito. Atrai, viu? Mesmo ela andando, o mosquito tá ficando cada vez mais esperto. Você vai encarregar nesses mosquitos, eles não morrem não. Eu boto o Baygon lá, tem que dar umas 3 borrifadas, o bicho está ficando cada vez mais forte. Não está fácil. Mas para esses casos, gente, água quando ela está parada, normalmente ele bombeia para ela ficar em movimento e provoca um ecossistema. Porque a existência de outros seres aqui dentro vai impedir a proliferação não somente das larvas de insetos, mas também de fungos, bactérias que podem ser nocivos à saúde. Então normalmente ele vai fazer com que a água esteja em movimento, favorecer inclusive a questão da umidade. Um dos livros conhecidos dele é o livro Paisagem para a Vida. Se eu não me engano, não é assim, o título original se chama Landscape Living. Uma das principais obras dele, essa obra aí do Union Bank Plaza. Vocês vão perceber, gente, que essa obra aí parece muito com as obras neoplasticismo, com as obras do surrealismo. Então essas traços irregulares, bem ousados, com essas curvas aí super abstratas, ele vai buscar praticamente na linguagem de traçados dos artistas desse período. Mas percebam que ele não deixa de mesclar com ortogonalidade, que era uma característica do traçado paisagístico desse período também. E a gente vai ver sempre, como eu já havia citado, a presença de obras de arte, em especial de esculturas, em meio ao jardim. As rampas já começam a aparecer também no projeto, muito embora as escadarias eram mais comuns. Rampas vão aparecer especialmente como um elemento assim, não somente marcante, como obrigatório no pós-moderno. No moderno, ainda se projetava muito com escadaria, porque a acessibilidade não era tão importante como a gente, não era tão levada a sério como a gente leva hoje. Aqui é a obra que eu falei para vocês, do Fulton Mall, que estava em vias de demolição para poder fazer uma via de veículos. É uma área onde acontece uma feira e tem todo um movimento aqui nessa área, né? Uma área importante para a socialização lá da região. Gente, existia uma proposta, não era só do Garrett Eckbold não, mas ele era um dos mentores aí dessa proposta. O que a gente hoje chama de jardim de inverno é uma coisa que a gente vai herdar desse conceito que ele vai lançar, que é do jardim da residência, que é o jardim que nasce na residência. Não é bem isso não, mas eu não consigo lembrar o nome exato que ele dava, me falhou agora a memória. Mas ele tinha uma proposta de fazer com que, do mesmo jeito que a casa está implantada dentro do jardim, na verdade o jardim estivesse implantado dentro da casa. Mas não era um conceito de você criar um bequinho na sobra da casa e fazer esse jardim como a gente faz hoje em dia, não, tá? Era uma proposta muito mais ampla e você podia conviver com o jardim dentro da sua casa sem precisar abrir a porta. Você lembra da atividade, né? Que tinha conclúvio e clube? O quê? Conclúvio e clube, você lembra? Que era tipo um jardim, só que tinha a função de captar água, cair na chuva e tinha
Aí tinha umas gárgulas em volta, que não vai trabalhar que a professora Helena, como é que eu lembro dela? Passou, tinha uns objetos decorativos e ele tinha uma função hidrossanitária, tipo, alguma coisa assim, eles compraram um clube e era isso. Era um jardim, como se fosse um jardim dentro da casa, a casa dele, os pombos eram em volta dele, entendeu? Só que aqui nesse caso não tinha nenhuma função utilitária nem sanitária não, era mais uma função conceitual, como quase tudo que se projetava no período modernista. Aliás, ele defendia a ideia de que a casa poderia nascer de uma ideia central que era um jardim. Então nesse período se escolhia uma árvore, se projetava a casa ao redor dessa árvore e mantinha ela lá no local dela. Eu, inclusive, já projetei casas fazendo esse tipo de raciocínio. Era um pedido do cliente, ele falou para mim, eu tenho um pequi. Eu quero minha casa, mas eu quero preservar o pequi. Então, você vai projetar ela dando a volta no pequi, aonde você puder, você vai respeitar. No máximo, eu vou cortar uma ponta dele para ele não dar interferência no telhado. Mas eu não quero cortar. O pequi zelando, né? Outro nome que também fazia parte dessa patotazinha aí, o Daniel Killen, ou Dan Killen, que era como ele era mais conhecido. Tá parecendo Gente, vocês vão ver que a maioria dos slides aí colocam mais de 1000 projetos, dentre eles 500 executados. Primeira coisa, um mal que vocês vão encontrar na profissão. Arquiteto não consegue ter tudo que ele projeta construído, né? Entre o que você está projetando e a obra, acontece um monte de problema, o cliente muda de ideia, sabe? Até você seu nome pegar e o que você projetar virar obra de verdade, a gente passa por N problemas. Especialmente projeto do governo, 20, 30% do que você projeta vai para a obra. Normalmente quem está mais envolvido com a política e com as pessoas detentoras do poder é que consegue fazer uma obra sua virar realidade. Na residência, eu, por exemplo, eu projetei casa. Vocês sabem que eu não era formado quando eu comecei a atuar, né? Poderia ter sido preso ou atuado naquela época. Mas eu tinha 70% do meu portfólio, eu já atuando há 10, 15 anos, se não me engano, e 70% do meu portfólio nunca tinha virado obra. Era cruel, a gente sofre muito quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, mas era a realidade. Hoje é menos, tá? Hoje não é mais tão comum você projetar um monte de obra e não executar. E naquela época, fazer uma obra era mais difícil. Os arquitetos faziam, e paisagística então mais ainda. Então eles faziam 5 obras por ano e já era um grande feito, porque as obras eram enormes, você ganhava bem pela obra. Hoje em dia as pessoas acho que acreditam que o AutoCAD tem seus braços articulados, né, auto-manipuláveis, e o seu cérebro auto-pensante que dá soluções dos espaços, e a gente só entra lá no AutoCAD e puxa o modelo automático pensado por ele, né? Então, como as pessoas têm essa ideia, né, esse folclore de achar que o computador cria, elas não pagam mais com um projeto como antigamente. Então, um arquiteto conseguia fazer poucos projetos e sobreviver. Quando você fala assim, poxa, o Dan Killen já fez mais de 1000 projetos. Para hoje em dia, 1000 projetos não quer dizer grandes coisas, não. Pensa, eu, por exemplo, sou um arquiteto super jovem, 20 projetos por ano, estou na área há aproximadamente 25 anos. Multiplica aí, 25 vezes 20, quanto que isso dá? Quem está com a cabeça boa? Eu não estou, não. 500, ou seja, estou próximo do que eles estão fazendo aí já, né? Não deveria, porque não deveria, se eu estivesse naquele período, eu não ia conseguir fazer essa quantidade toda, né? Até porque a gente está falando de grandes nomes da arquitetura paisagística, né? Então, provavelmente, minha produção anual ia ser 4, 5, e provavelmente eu ia ganhar muito dinheiro só com 4 ou 5, hoje mudou. Quando eu entrei na área, isso não tem tanto tempo, né? Mas se projetava, eu podia me dar o luxo de demorar 4 meses, 2 meses, 3 para entregar um estudo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente demora 15 dias,
para ter que entregar o primeiro estudo, senão o cliente te abandona, ele procura outro profissional. Se na hora que ele lê o contrato, ele perceber que você tem um primeiro estudo para daqui a 2 meses, ele não quer saber de papo com você. Mas, de verdade, um bom estudo de arquitetura, eu acho difícil. Vocês sabem, porque vocês demoram 2 meses para soltar o primeiro estudo, né? Aqui. Você imagina lá na prática, na vida real, quando a gente está com muito mais detalhamento que vocês fazem aqui. O que vocês fazem aqui é um estudo preliminar. No escritório de arquitetura, a gente detalha para a obra. Então, tem N elementos que normalmente não tem nos projetos que tem. Não, e outras, você não está só com o projeto. Você já tem outros andamentos. Tem. Normalmente, quando você pega um cliente, você tem 6, 7, 9 projetos. Você não pode parar aquele que você já está em andamento para começar aquele. Você tem que pedir um prazo. Mas, gente, como todos os demais, o Duncan vai implementar muitos elementos construídos, espelhos d'água, muitos vasos ao longo da composição paisagística. Obviamente que ele vai fazer algumas obras públicas também, como o Memorial Jefferson, em São Luís. De novo, nós vamos ver as jardineiras suspensas, que eu já expliquei, os desníveis, as escadarias, a água em movimento, as questões simbólicas, como por exemplo essa alameda, que ela tem um elemento central lá atrás, isso é influência forte do modernismo. As esculturas que quando fazem retratação da figura humana, elas nunca são uma figura humana perfeita, porque na verdade o ideal, o conceito, a identidade da onde essa figura aparece na cultura de quem criou, ela vai ter muito mais importância do que simplesmente a forma. Gente, essa casa aqui que a gente está vendo, por exemplo, ela tem uma escultura de um dos maiores escultores do mundo, que é o Henry Moore. Ele já esteve aqui em Brasília, inclusive com essa escultura que está aí na foto que vocês estão vendo. E é uma das casas que são marco da arquitetura, tá? A Miller House, ela é uma das principais casas que vocês devem usar como referência do período modernista. E o Duncan teve a sorte de projetar o paisagismo dessa área. Me lembrem até que a gente vai ver um vídeo onde a gente vai ver uma reportagem falando dessa casa, mostrando um passeio aí dentro. Professor, já que você falou um pouquinho, assim, a gente se a gente poder falar Conversar sobre a reunião. 5 minutinhos é quando? tipo já. É tipo já? Ai, Jesus. Espera aí. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu terminar Dan Killen e a gente faz paisagismo americano, segunda parte, aula que vem, tá? Aqui a gente já vai ver uma obra pública, né? Também muita jardineira. As esculturas ainda começam a comparecer nos Estados Unidos com esses motivos que podem retratar também figuras humanas, animais. Só que nesse caso aqui, nos Estados Unidos, já não vai aparecer muito a mitologia grega. Sabe o que vai aparecer muito? A retratação das figuras públicas de importância política e de alguns animais que significam, que tem significado simbólico para a cultura americana. Então a gente vai ver, por exemplo, a retratação de cavalos, de águias. Vamos ver, por exemplo, um grande presidente sendo retratado nas esculturas nas universidades públicas. Então isso que vai comparecer como escultura também, além da geométrica que eu já falei. Percolado nos Estados Unidos, gente, vai aparecer como linguagem, mas normalmente de metal. Se lembre que nos Estados Unidos, metal é quem reina na tecnologia construtiva, tá? Aqui uma obra importante do Duncan, Academia de Força Aérea do Colorado. Aí, olha aquilo que eu acabei de falar para vocês, outra coisa.
Os esguichos d'água vão comparecer que nesse período a gente já tem tecnologia, tanto para energia como para bombeamento. Eles fazem isso por uma questão também de resgate do clima. Tem umidade baixa e isso vai favorecer a questão da umidade. Olha a águiazinha aqui que vai ter uma influência simbólica muito forte na arte que vai ser contemplada no paisagismo. Então vou parar aqui no Dan Keeling e a gente continua de James Rose para frente. Ela que a gente vê finalzinho do paisagismo americano contemporâneo e começamos paisagismo contemporâneo, por exemplo, paisagismo moderno brasileiro. Então, Próxima aula. Paisagismo moderno brasileiro.